Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Diálogos com Dani Podcast. Eu quero passar alguns recados antes de apresentar minha convidada de hoje. O primeiro deles é para você que está seguindo, né, o Diálogos com Dani pelo YouTube. Faça inscrição no canal para que você tenha acesso a esse episódio, entre outros vídeos que estão lá no YouTube. Para você que está pelo Spotify, peço que você avalie o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio, entre outros, chegue a mais pessoas. Hoje a minha convidada está aqui comigo, é uma alegria. Ela fez parte de momentos importantíssimos da minha vida. Estou trazendo-a por conta da gente celebrar o mês das mulheres, o mês de março. Doutora Isabela Lelli, médica, ginecologista, obstetra, uma das melhores que eu já conheci. Nossa! É verdade. Com essa apresentação, hein? Agora É. fiquei responsável aqui por muita coisa. Mas você, na verdade, é muito responsável, doutora, porque você fez o parto dos meus filhos, acompanhou as minhas 2 gestações, dentre também uma delas, que foi a gravidez tubária, à época. Então, sou muito grata por tê-la na minha vida, por esses momentos especiais. Isso é muito interessante, né? Eu falo que a gente tem alguns momentos na medicina me proporciona isso, que é o extrapolar do ser médica, sabe? Assim, igual você fala, eu trouxe aqui uma convidada, eu tô me sentindo uma convidada mais do que uma médica, né? Não tô sentada numa relação médico-paciente. E é gostoso isso, né? Às vezes, algumas vezes que a gente já se encontrou, depois de toda a história, aí quando você olha para trás, você fala, nossa, quanta coisa juntas a gente já viveu. E isso, eu falo que poucas profissões dão essa oportunidade mesmo, sabe? Eu vejo como uma oportunidade de te ver lá atrás, aqui num momento de desesperança, Isso. mas ao mesmo tempo não, vai todo mundo junto no mesmo barco, passa por tudo que a gente passou, por todas os perrengues e as alegrias também, né? E aí a gente faz, de uma maneira especial, eu faço parte da sua vida e você faz da minha, porque ajuda a construir a minha história também, profissional e pessoal. Porque toda a história de toda a família, né? Eu gosto muito de falar a palavra família, acho que é mais do que só a mulher. Eu gosto de entender a família. E aí a gente participa daquela história e a gente aprende com cada família, a gente se relaciona de uma maneira que um pouquinho daquela família passa para a gente também. Então, é uma troca, sabe? Uma troca. E é muito legal isso. E, doutora, eu acredito que você tem uma característica que a difere de outras médicas ou médicos da sua área de atuação, porque você conversa com a gente explicando e trazendo uma tranquilidade, mas não colocando os termos somente técnicos do que está acontecendo, do que é, o que não é, mas trazê-lo como se fosse realmente uma intimidade, sabe? Trazendo a gente para perto de você e dizendo, olha, calma, tudo vai dar certo, né? Eu acho que essa particularidade te coloca no outro lugar, porque você consegue ter uma conversa especial com as mulheres sobre temas relacionados à saúde da mulher, seja ele qual for, né? Então, desde uma gestação até o período da menopausa, e a paciente se sente acolhida. Eu acredito muito que tudo que a gente faz é vínculo, vínculo e relação. Se você não estabelece vínculo, você não vai a lugar nenhum, sabe? Vocês, por exemplo, você encontra uma pessoa na rua, o que te diferencia aquela pessoa de uma que é diferente, que é especial, é o vínculo que você tem com ela, né? Então, e para tudo, na educação, né? Se o aluno não faz um vínculo com o professor, também a gente não vai conseguir o resultado que a gente espera. E com a medicina, eu acho que é mais ainda. Eu não gosto de falar de contrato, eu gosto de falar de vínculo. O vínculo é um tipo de contrato, né? É um Sim. contrato mental. Porque eu falo, não adianta, igual você falar, vai dar tudo certo. A gente vai fazer juntos o caminho. Nós vamos fazer juntas o caminho. Vai ter algumas coisas que eu vou pedir para você fazer. Conta comigo quando precisar, mas você tem que acreditar e ir junto comigo. E esse ir junto, se a gente não faz vínculo, não tem como, né? E aí, se você simplesmente faz sem entender por quê, na minha cabeça, no meu entender, fica parecendo muito guru, sabe?
A ideia, Isso, a ideia as do guru receitas, isso. a ideia do guru é aquele que manda fazer macaco diz pra você colocar o pé aqui. Você põe, sabe, o macaco Sim, diz. sim, E eu sim. acho que não adianta que na medicina, se a gente faz isso, mesmo que dê certo, não sei, eu acho que o resultado, ele não teve um caminhar todo mundo junto, né? E aí, quando eu explico, essa é uma característica minha mesmo, eu brinco que as pacientes falam, durante a consulta, às vezes eu faço um desenho, Faz e elas mesmo. falam assim, eu posso levar esse desenho pro meu marido para eu explicar para ele? Porque eu sou muito visual, e eu preciso entender que você está me entendendo, e eu gosto, assim, de fazer vínculos. Né? E por um outro lado também eu tenho dificuldade quando eu não faço vínculo, que é claro, a gente não agrada todo mundo, né? Sim, sim. Então tem algumas situações que eu não consigo, quando eu não consigo fazer vínculo, sabe que eu tenho até mais dificuldade em lidar com aquele caso? Tem, sei lá, tem algumas situações que eu falo, nossa, eu não estou conseguindo fazer vínculo com essa paciente ou com essa situação. Aí a gente pede ajuda, claro, eu não sou dona do mundo, né? Sim. Então nesses casos eu peço mais ajuda do que normalmente a gente já faz, né? E que se eu não fizer vínculo, não vai. É com amigo, com tudo que eu acredito, eu preciso do vínculo. Isso que a gente está fazendo aqui, né? É um É um vínculo. vínculo que cresceu e Floresceu, que floresceu além dali da sala de parto, né? Aquela coisa, se a gente precisar uma da outra como amiga, eu tenho certeza que eu posso contar com você. sem dúvida. Né? Eu estou em algum lugar, eu te ligo, falo, eu estou precisando de tal coisa, tenho certeza que você vai largar o que você estiver fazendo, vai me ajudar. E é isso, É sobre isso. é sobre isso. Doutora, você está falando sobre vínculos, e eu acho que é muito interessante porque, claro, nós estamos aqui tratando da saúde da mulher de forma generalizada. Obviamente, existem as condições para quem depende do Sistema Único de Saúde, a realidade é uma, para quem não, mas eu não quero ficar nesse dilema. Não é sobre isso. Porque ainda tantas mulheres têm dificuldade em procurar o seu médico de confiança, ginecologista, para tratar da saúde feminina. Porque ainda existe tantos tabus, e vou colocar desde a primeira menopausa, quanto da, da menstruação, da menina, quanto ainda, eu acho que tá mais aflorado isso, mas falar sobre sexo, sobre prevenção com sexo seguro, sobre gravidez. Enfim, por que tem tanto tabu em volta da saúde feminina? Da ginecologia, Da né? ginecologia, Igual você falou, eu acho que para começar é tabu mesmo, são mitos, talvez uma coisa bem cultural, vamos assim dizer, uma Tá. coisa da característica da nossa sociedade, e tem muito a ver, você me tocou no ponto que eu acho que ele é o central para responder a sua pergunta. Às vezes, a mulher, ela demora para chegar num serviço de saúde Isso. da mulher, Isso. porque o serviço de saúde da mulher, por isso foi muito legal depois que mudou o nome, né, virou saúde da mulher, e não só ginecologia, eu acho que a palavra ginecologia era pior quando ela é usada separadamente, porque está muito vinculado ginecologista com alguma coisa relacionada ao sexo, a atividade sexual em si. Tá. Então, vou te dar um exemplo, tá? Eu já ouvi de mulheres falando assim, mas minha filha, ela vai na ginecologista, tá na sala de espera da ginecologista, sinal de que ela já tem atividade sexual. Tá na Sim. sala de espera da ginecologista. O que você vai fazer no ginecologista? Isso. Né? Então, é um pouco de tabu de achar que são duas coisas principais. Primeiro é isso, de achar que a ginecologia é aquela especialidade que está relacionada aos problemas sexuais da mulher. Tá. Quer dizer, você resume toda a saúde da mulher na parte sexual ou da sexualidade, vamos assim dizer. E o outro lado, que esse sim está mais enraizado, mais embaixo ainda, das raízes, que é de procurar o serviço, mas já serve para todos, não só para a saúde da mulher, quando você está na presença de uma doença. Exato. E não quando você está pensando em prevenção e fases da vida. Né? Então, acho que esses são grandes problemas. É relacionar, na verdade, o médico com a doença e não com saúde. E especificamente no caso da mulher, da ginecologista, né, do médico da mulher, relacionar com problemas da sexualidade. E eu acho que isso dá
uma desmistificada. Sabe aquela coisa da sala de espera? Todo mundo tá ali. Uma vez eu ouvi isso muito interessante. Uma moça falava assim comigo. Sabe que o dia eu tava na sala de espera, eu ficava pensando assim, o que será que aquela mulher ali tá pensando? Qual que é o problema dela? Qual que é o problema daquela ali? Tipo... E eu fiquei pensando o que isso vai mudar. Mas tem um pouco disso, né? Sei lá, de uma nuvem de curiosidade, ou não sei. Mas isso dificulta um pouco, né? Até mesmo das meninas. Você tocou, assim, o que leva uma menina, né? Que a gente fala da saúde da mulher como um todo. Ah, mas será que tá na hora... Às vezes eu recebo essa pergunta. Quando que tá na hora de eu levar a minha filha no ginecologista? E aí, lógico, não existe aquele momento, né? Sim, sim. Mas eu brinco assim, ela já menstrua? Então, ela tem que ir no ginecologista. Vamos falar sobre menstruação. Você vai falar daquilo que ela tá precisando naquele momento. Tá, ela não tem atividade sexual, não tá passando por nenhum outro, não tá doente nem nada, mas ela já menstrua. Vamos conversar sobre menstruação? E é geralmente o que eu faço na primeira consulta da menina, 12, 13 anos. Vamos falar sobre a sua menstruação? Como é que ela é? Te incomoda? Você tem vontade de... O que você sente quando você... E aí a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando vínculos. Voltamos na nossa palavra inicial, né? Sim, a gente vai criando vínculos, porque aí quando ela tiver uma dúvida ou uma queixa, ela se sente mais aberta. Ela acha que no ginecologista, o ginecologista vai chegar lá, vai tirar a roupa dela, vai olhar as partes e pronto. E não é isso, né? Não se resume a isso. Exatamente. Doutora, você está falando uma coisa, está me vindo aqui, né? Dessas questões de estigmatizar a saúde feminina, inclusive, e aí eu vou tomar posse desse lugar também, se nós estamos um pouco mais arredias, mais irritadiças, mais apáticas, dependendo da faixa etária que você está de TPM. Já te acusam, já está de TPM, né? Ou está na menopausa. Né? Então, são dois lugares, assim, que nós mulheres convivemos, e aqui eu vou falar porque nós convivemos, ou está de TPM ou está na menopausa. Que são dois lugares que há mulheres que sofrem, vou colocar entre aspas, sofrem mais, né? O período da tensão pré-menstrual, e tem mulheres que também sofrem muito na menopausa. Não é um período fácil, né? Por que, doutora, esse estigma? Como é que nós, eu digo aqui, você está aqui comigo hoje, a gente está querendo levar uma mensagem positiva em termos de orientação, educação, né, de saúde feminina. Como é que a gente pode quebrar um pouco esses paradigmas, se eu posso assim chamar? São paradigmas, são mitos, né? E são... Para a mulher é uma coisa, para a sociedade é outra. Eu acho que o que a gente precisa fazer é aproximar as duas coisas, né? É você aproximar a visão da mulher para a sociedade, e que a sociedade precisa estar curiosa em relação a isso. E até um certo tempo atrás não existia essa curiosidade, existia muito o culpar, né? São momentos de desconforto muito grande. A menopausa e a adolescência ali, né, aquela fase inicial da adolescência, são momentos muito desconfortáveis para a mulher, porque são momentos de rearranjos hormonais, e esses rearranjos, eles têm muito reflexo, não só na parte física, mas toda a parte mental. E quando eu falo mental, é tudo. O mental, o cognitivo, o intelectual, é tudo influenciado por essa oscilação hormonal. É como se as coisas estivessem se ajeitando, né? O ciclo menstrual, ele é uma orquestra. Quando a gente faz um desenho do ciclo menstrual, tudo que está acontecendo no dia 1 do ciclo, no dia 2, no dia 3, no dia 4, até o final do ciclo, é uma orquestra. Cada coisa da gente está levando um instrumento. A gente tem vários hormônios, a gente tem neurotransmissores, a gente tem células, receptores, a gente está acontecendo uma coisa no útero, outra no ovário, outra na mama. É uma orquestra. E esses momentos, a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é a última, são momentos onde eu brinco que a orquestra está se reunindo para dar uma afinada. Só que ela vai mudar o tom, ela vai pegar aquilo, ela está fazendo um ensaio novo. Então, sofre todo mundo, sofre o maestro, sofre quem está treinando, todas as partes do corpo. Bom, dito isso, é só para dizer assim, que é normal do ponto de vista fisiológico, ele só é mal entendido, só que ele é mal compreendido. Daqui para lá, a minha visão como mulher, eu também preciso entender o que está acontecendo, e a sociedade precisa me entender.
A parte do TPM, que aí depois começa todo mês a TPM, parece que a sociedade arrumou um jeito de desculpar a mulher. Tá chata que tá na TPM, tá chorando porque tá na TPM, tá brava porque tá na TPM. De uma certa maneira, explica algumas coisas e meio que assim, o famoso deixa pra lá que ela tá na TPM e vai passar. Tá. É uma brincadeira que não é tão pejorativa assim para a sociedade. Tá. Ela não vê da forma pejorativa, Sim. ela explica. Tá. A mulher tá sofrendo às vezes muito mais do que ela tá transparecendo, Sim. mas pelo menos a sociedade aceitou, sabe? A sociedade falou, deixa ela Isso é quieta. aceitável, tá. Vai lá Aham. pra sua cabana, fica quietinha lá, quando Tá. passar você sai da oca. Aham. É mais ou menos isso. Que você sabe que tem algumas tribos indígenas que as mulheres no período menstrual e pré-menstrual, quando começa a ter essas alterações, elas vão pra uma oca específica. Ah, é, doutor? Fica lá até passar, e quando elas melhoram, elas saem. No dia que eu descobri isso, eu falei, gente, por que não tiveram essa ideia aqui fora, aqui Então. no mundo dos não indígenas? Né? Não ia ser ótimo? Não tivesse uma oca, a gente pudesse Ficar entrar lá uns dias ali. Nossa, eu acho que é tudo que a gente quer. E aí vem o primeiro problema, que é essa oca, talvez, nas nossas antepassadas, elas ficavam quietinhas na cozinha, sem fazer muita confusão, Sim. sem conversar com muita gente. Mas hoje nós somos mulheres do mundo, nós estamos Exato. aqui. A gente trabalha, a gente sai de casa, a gente tem que ir numa reunião de condomínio, a gente tem que ir numa reunião da escola, ouvir um negócio, às vezes, que você não está querendo, você tem que resolver um problema com o banco. E você, quer dizer, todas essas demandas que a mulher de 2, 3 gerações atrás não tinha, a gente tem. Isso. Então, a TPM passa a ser um problema. A TPM não era um problema, ele era TPM, agora passa a ser um problema. Não estou ainda entrando no ramo das relações sentimentais, estou falando só Sim, no dia a dia. sim, do cotidiano. Só para chegar o quê? Na menopausa. Do ponto de vista fisiológico, é quase a mesma coisa, só que ao contrário. A orquestra estava afinando, estava subindo um tom, e na menopausa ela vai diminuir um tom. Todos os instrumentos vão ter que diminuir aquele tom, e então vai ter que ensaiar tudo de novo. É a mesma coisa, desregula tudo. Só que aí a sociedade não encara dessa forma. Isso. Aí ela encara de forma pejorativa. Exatamente. De tudo. Inclusive da parte física da mulher, né? E a gente tem aí, agora a gente está assim, nesse período que a gente está gravando esse nosso encontro aqui, foi logo na semana aí do Oscar, Exato. a gente viu aquele filme Substância, e ele fala sobre isso. Exatamente. A mulher se olhar no espelho e não se reconhecer. Isso não é nenhum problema psiquiátrico extra de uma doença psiquiátrica isolada. Isso se chama menopausa. Você olha no espelho e você não se reconhece fisicamente, depois que você começa a não se reconhecer. Por que eu tô assim? Eu tô esquecida, eu tinha vontade de fazer isso, agora eu não tenho mais. Então é todo um ajuste, só que aí a sociedade não está preparada para discutir sobre isso ainda. Aí pega uma pessoa, uma figura pública, por exemplo, e fala, viu como é que a fulana tá velha? Como é que foi o que aconteceu no filme, né? Sim. Com a Demi Moore. Foi. É exatamente isso. Mas isso acontece no dia a dia com todas nós. Né? Não só fisicamente, e as outras, fisicamente também, que aí Também. aí vira um mercado. Hoje em dia você vê o mercado que tem para vender anti-envelhecimento. Exato. Né? E eu brinco, eu falo, eu não quero nada que me dê um anti-envelhecimento, eu quero envelhecer, só que eu quero envelhecer bem. Exatamente. E só que aí vem a menopausa derrubando isso daí. A sociedade não consegue entender que a menopausa, sim, a gente precisa da mesma compreensão da menina quando ficou mocinha, que todo mundo entende, que tá ficando mocinha, tá chatinha assim, que tá ficando mocinha. Depois da menopausa, ninguém faz isso. Não, descredencia tudo isso que foi vivido, né? Exato. E com ainda um outro agravante, se você me deixar aprofundar um pouco mais. Por favor, doutora, por favor. A menina que está se transformando na primeira transformação, ela não tem consciência disso. Se você tem filho adolescente, você sabe disso. Eles não têm consciência do tanto que eles estão chatos. Eles não têm consciência que aquilo ali que está atrapalhando a dinâmica da família, aquele dia que ele está emburrado, bem no dia que a gente combinou de sair de casa. Eles não têm essa consciência. Então, de uma certa forma, eles estão sofrendo menos. O problema da mulher na menopausa é que ela tem consciência. Você faz uma coisa, depois você vira no espelho e fala assim, por que eu fiz isso? Exato. Eu sei que eu estou incomodando as pessoas, eu sei que eu estou assim, eu sei que eu estou querendo mudar alguma coisa e não estou conseguindo. Então, essa consciência, ela traz um sofrimento extra do lado de trás da adolescência, né? Então, eu acho que a gente precisa falar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso e tem algumas mulheres públicas e eu acho que tem que ser, e esse filme mesmo, eu acho que tem que sentar com esse filme para discutir em várias
vários lugares onde essa discussão cabe, sabe? É um filme muito profundo, né? As cenas dele e daquela coisa de você sempre querer voltar um pouquinho. Aí você tá lá uma semana, aí você quer ficar um pouquinho mais, aí você quer ficar um pouquinho mais, até você se autodestruir por uma coisa que era você, né? E aí a gente tem muitas mulheres que são figuras públicas que estão nos ajudando nesse ponto. Concordo. Vão lá e fala, a Mônica Martelli, ela é ótima, Sim. ela fala, gente, assim, ó, tô na menopausa, funciona assim, a cabeça da menopausa. Aí ela fala dentro do Que é humor, exatamente isso, dentro do exato. humor dela, mas ela toca em pontos que eu acho importantes. Doutora, eu ouvi de uma terapeuta, outro dia achei muito interessante, que ela estuda sobre a essência feminina, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que antes ela trabalhava numa organização, né, corporativa, e ela nunca levou isso com crédito. Então, sobre os ciclos do período menstrual dela, e ela percebeu que às vezes ela agendava ou participava de compromissos profissionais em datas erradas, onde ela precisava estar mais segura, firme, um pouco até mais, vamos dizer, eu vou usar entre aspas, tá? Um pouquinho mais grosseira, mais agressiva, né? E ela achava que isso era bobagem, né? Então, não, isso aí é bobagem. Até que ela começou a estudar a energia feminina, os ciclos do período menstrual, e percebeu que em períodos menstruais, né, que dela, ela não podia agendar reuniões importantes onde ela precisaria estar muito mais potente, né? Então, ela já sabia que períodos antes da menstruação, né? Do fluxo, antes da menstruação, se ela fosse para uma reunião, ela seria engolida, porque ela já estava naquele pico de queda, né, daquela temperança de ovulação e assim por diante. E ela foi falando algumas situações que ela foi vivendo e tal. Eu falei, gente, por que é que eu nunca pensei nisso? Isso assim, é lógico, né? Existem pessoas, vamos dizer assim, que são mais vulneráveis, que isso tem um pouquinho a ver também com vamos dizer, o seu campo mental e espiritual. A sua sensibilidade ali. Exatamente. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, sim. Tanto é que tem gente que tem manifestações de uma, que a gente chama de disforia pré-menstrual, e outras não têm no mesmo nível. E essas modificações, elas podem ser mais sutis em uma pessoa e menos sutis em outras. Então, a gente tem que se auto-observar. Por isso que é o que eu falo, se a gente entende esse desenho que eu falei da orquestra, aí a pessoa fala, eu fico assim, eu só choro no pré-menstrual. Tá, então aí eu mostro qual que é o hormônio que tá te causando o choro e falo, talvez se a gente mexer um pouquinho nesse hormônio eu consiga melhorar um pouco. Ou se você não quiser mexer, é o que ela fez. Ela se adaptou à sua vida de acordo com o ciclo. Exato. Né? Você pode ter isso, mas para isso você tem que entender o ciclo. Se observar, né, doutora? Então, por exemplo, se a gente sabe o que é, onde que tá o problema, eu posso falar, então tá, o problema é aí, tá bom, então agora que eu já entendi, eu tô bem, ou você pode atuar. Acho que aí é que entra a pessoa entender. Quando você fala assim, você explica, então eu explico, eu falo, olha, isso aqui é fisiológico, você não tá doente, você é um pouco mais sensível a esse hormônio, por isso você fica mais depressiva. A gente tem duas situações, eu posso dar uma mexidinha nesse hormônio, no pré-menstrual, pra você chorar menos, ou quando você estiver chorando, você não ficar desesperada e saber que é você. Aí você não vai marcar a sua reunião naquele dia, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode fazer isso, né, Dani? Sim, exatamente. Se você for a dona da sua empresa, você vai marcar no dia que você quiser a reunião. Se você não for, você não tem toda essa liberdade. Exatamente. Então, por isso você precisa individualizar, né? Como que isso te incomoda, né? Agora, por exemplo, voltando na menina da menstruação. Eu tô lá com ela tem 12 anos, começou a menstruar tem um ano e pouquinho. Aí eu falo, te incomoda muito menstruar? E tem outras que chegam desesperadas, porque faz parte do time do vôlei da escola, faz parte do time. Aí, bem no dia da apresentação lá do cheerleader, tá menstruado. Então, tá vendo? Você tem que entender. Referenciais diferentes. Todas estão menstruando normal, é fisiológico, eu não preciso tratar, não é doença, mas você tá te incomodando, ou você entende. Eu falo que o incômodo você tem que
ele deixa de te incomodar quando você entende o que está acontecendo com você. A mesma coisa da menopausa também. Se eu entendo o que está acontecendo comigo, Isso. então eu estou me ajustando todo o meu hormônio para me levar numa outra fase da minha vida, onde meus hormônios vão estar todos estabilizados num nível bem mais baixo do que era antes. E aí eu preciso entender o que vai acontecer. Muitas me perguntam assim, eu preciso tratar a menopausa? Todo mundo precisa tratar da menopausa? Não. E é justamente só que a gente vai descobrindo isso caminhando. Então, hoje, o que você está sentindo? Provavelmente esse hormônio está fazendo assim. Vamos observar mais um pouco? Não aguento. Eu não posso ficar chorando assim, né? É igual você falou de dia que você está mais irritado e tudo. Às vezes tem mulheres que me procuram e falam, eu não consigo me concentrar. Desde que eu entrei na menopausa, eu não consigo mais me concentrar. Eu demoro 3 horas para concentrar. O problema está na concentração. Você tem vontade de melhorar? E sim. Aí a gente tem algumas técnicas. Algumas técnicas com medicamento e sem medicamento. A gente associa tudo. E esse medicamento pode ser hormônio, pode ser fitoterápico, pode ser só mudança de alguma coisa do seu estilo de vida. E aí a gente vai tocando. Mas o seu sintoma é uma coisa que te incomoda. Às vezes a outra não precisa tanto da concentração. Ela precisa mais de força. Tá. Aí a gente vai trabalhar a força. Então, aí que tá a magia, que é o individualizar. E por isso que eu não acredito em protocolos. Não adianta fazer protocolo, que não vai funcionar para todo mundo. Não. Porque é o guru que a doutora estava falando. Exatamente. Né? O guru é justamente isso. É você saber um pouquinho de cada coisa, você monta uma receita e serve para todo mundo. E não é assim. Bom, eu sou suspeita para falar, mas a mulher como um todo, o feminino, nós somos um prisma, né? É uma coisa Uma potência. impressionante. A força que a gente tem, mas a complexidade. Sim, Nunca estudei homem a fundo, não tenho interesse. Mas a complexidade da mulher já está suficiente. Nós somos muito complexas. A mulher é muito complexa. Você pegar como um todo, né? O espiritual, o sentimental, o físico, o que está ali por dentro, o hormonal. Então, não adianta você resumir a mulher a uma coisa, sabe? Por exemplo, uma queixa comum da menopausa, né? É diminuição de libido. Aí ela chega lá e fala assim, diminuição de libido, eu vim aqui para a senhora colocar para mim um implante de testosterona. Não, então você veio no lugar errado, é que eu não tô aqui numa banca, né? Sim. Você tá comprando a testosterona. Uhum. A gente precisa fazer uma avaliação mais complexa. Às vezes, ela tá se aflorando por uma fase da sexualidade, que agora também não vamos falar das coisas ruins, não vamos falar das coisas boas também. Boas, vamos Muita lá, coisa doutora. boa. Da parte da sexualidade, por exemplo, muitas mulheres diminuem o libido, o contrário do que elas pensam. A libido não está diminuindo, é que ela está descobrindo umas coisas nela e que ela tá, na verdade, ela está insatisfeita. E muitas vezes ela não tem a liberdade, porque ela está indo num casamento de 20 anos, 25 anos, e existe um tabu da mulher dela falar o que é que ela quer sexualmente. Então ela começa a ficar insatisfeita, e aí isso faz uma retroalimentação que a gente fala negativa de, então eu não quero. É isso que é, eu não quero. E na verdade não, se ela abrir um espaço para ela, dentro do relacionamento, tiver a coragem de pedir uma coisinha diferente, ou de falar, olha, vamos fazer diferente, vamos de repente ir para um lugar diferente. Ou, isso é uma mudança da mulher da menopausa. Os homens que se cuidem, não precisa de não, a mulher não é toda mulher que precisa de testosterona, não precisa. A nossa sexualidade, ela é menos baseada na testosterona pura, no vamos dizer assim, no físico. Isso. As nossas transformações emocionais nos libertam. Uma delas é que não vai engravidar mais. Isso aí Olha que maravilha. Isso é libertador, doutor. Isso é libertador. Né? Isso é libertador. Isso é libertador. Então, só isso já libera. A gente sabe que não existe método 100%. Sim, então, claro. mesmo usando os métodos anticoncepcionais, a mulher esperta sabe que não é 100%. Então, lá no fundo, ela dá aquela travada do vou me soltar. E quando chega na menopausa, ela se solta completamente. Né? Então, se ela tiver um companheiro que seja companheiro e que consiga entender, acompanhar isso, sem mitos também, porque existe também um mito masculino, tá soltando assim, por quê? Por que de repente, de uma hora para outra, ela ficou assim, já começa a ter desconfiança, como se ela... não é esse lugar, né? Isso, então, um companheiro que seja companheiro e que consiga acompanhar, isso é muito, muito interessante. Então, tá vendo, tem o lado bom, de se importar menos com a opinião dos outros, de uma maneira geral.
Geralmente você está com a sua família um pouquinho mais estruturada, não demanda muita força física, né? Está naquela fase de uma força mais de Mental. mental. Então, é libertador. Mas, doutora, você está colocando isso, eu estou achando muito interessante. Porque para chegar nesse ponto que você está dizendo, a mulher precisa se auto-observar, não é? Então, assim, nós estamos falando, logicamente, não só de autoconhecimento, mas de observação fisiológica, como você está dizendo. Então, por exemplo, no período menstrual, meu seio fica mais dolorido, aí eu tenho, de repente, sensações no corpo que me deixam um pouco mais lentas. Na menopausa eu percebo, ou no climatério eu percebo sensações que eu não tinha antes. Entre outras questões, olha, apareceu alguma coisa diferente no meu seio, Uhum. o meu fluxo menstrual está diferente, entre outras, doutora, Sim, né? Para eu não procurar só para remediar, exatamente. né? Mas para isso eu preciso me observar, Se conhecer se como um conhecer. todo, Isso. reconhecer, né? Reconhecer os sinais e não protelar muito achando que isso tudo vai passar. Ah, isso aqui vai passar. Eu acho que a gente tem que reconhecer, mesmo que a gente saiba que vai passar, você tem que comentar sobre aquilo, e principalmente sobre o que está te atrapalhando Isso. no seu dia a dia, né? E aí entram várias questões. Culturalmente, a gente tem aquela coisa do comparativo, né? Então, a gente tem que procurar separar o que é aquilo, o que é de comparação e o que é meu mesmo, Tá. né? Às vezes, a mulher chega e fala, ah, é porque eu tô com uma gordurinha mais abdominal, que a gente sabe que tem um acúmulo abdominal, isso é metabólico, na região abdominal, e aí ela chega incomodada com aquilo, mas às vezes no meio do falar, você percebe que não é bem aquilo. É quando ela chega no ponto, eu falo, mas aquela da barriguinha mesmo, estava te incomodando mesmo? Ela fala, não, mas é porque minhas amigas, elas estão usando um remédio que elas já ficaram sem barriga, mas o que me incomoda mesmo é o sono. Então, você Ah, entende? sim, sim, sim. Ela, só que aí tem a parte que é dela e a parte que é o esperado dela, porque as amigas dela estão tomando um hormônio que está ficando com a barriga mais chapada, ela também quer, mas o que incomoda mesmo ela é o sono. Mas em nenhum momento da consulta ela falou do sono. Então a gente tem que procurar se conhecer o que realmente eu falo, o que tá pegando, né? O que na sua vida faz sentido consertar, melhorar e o que é natural. Assim como tem pessoas que aceitam no natural. Ah, isso é normal? Não, então para mim tá tudo bem. Tem também aquela, sabe, que fala, não, só quero saber se isso faz parte, se eu tenho como melhorar ou não. Se é normal, se você falar que é normal, eu vou aceitar que tá tudo bem. E não quer mexer. Tá, não, sim. E tá tudo E tá bem, tudo como eu bem, falei, exato. Tá tudo bem, não é isso. doença, Sim, sim, né? sim. Não é doença. Ele tem consequências a longo prazo, se a gente não usar nada? Tem, mas são consequências, vamos dizer assim, por exemplo, a massa óssea vai diminuindo ao longo do tempo, Sim, a massa fato. muscular diminui ao longo do tempo. Sim. Então, uma mulher que ela faz uma intervenção ali no climatério ou na fase de mudança hormonal, ela provavelmente ela vai ter uma longevidade maior em relação muscular e ósseo se ela começar aqui, né? Que não é só remédio, eu não estou falando só de remédio, eu estou falando de intervenções, Sim, você tá falando de né? intervenção, exato. Daquela que não vai tomar providência nenhuma, mas ela tem que saber disso. Ó, sua massa muscular vai diminuir aí 10 a 20% por ano, cumulativo, né? A sua densidade mineral óssea vai diminuindo, mas sempre foi assim, vamos dizer, é a história natural. O que a gente faz atualmente é ajudar com que essa história natural seja mais Longeva, assim, doutora? ela com mais qualidade, eu acho, tá, sabe? Eu acho que qualidade. é mais da qualidade mesmo. Foi o que eu falei, né? Eu não quero tomar remédio para diminuir o envelhecimento, eu quero envelhecer bem, né? Não quero deixar de ficar velha, eu quero ficar uma velha que tá carregando minhas coisas, que consigo ir no supermercado e carregar a sacola, que eu consigo fazer minha atividade, que eu consiga viajar com autonomia. Eu acho que autonomia, eu Essa é a sempre brinco, eu palavra. falo assim, vai fazendo isso, você imagina, pensa que isso aí que você está fazendo é uma autonomia que você vai ter lá na frente, de se autocarregar, né? Carregar o seu corpo. Sim, 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 sim. E isso você tem que começar agora o que você está pretendendo viver daqui 30 anos, né?
sempre pensa. E aí, o que você está dizendo, que eu acho muito importante você não está falando somente de intervenção medicamentosa. Não, não. Você está falando de que a mulher que tem esse olhar e que deseja essa qualidade de vida precisa fazer mudanças de estilo de vida também, doutora. Mudanças. E aí fica aquela coisa, por que você vai fazer isso? Porque você está na menopausa? Você fala, fala que sim. Qual que é a vergonha que tem de falar que eu estou na menopausa? Estou na menopausa, eu preciso trabalhar meus músculos. Não tem como ser diferente se eu quiser ter a mesma massa muscular que eu tenho agora. Daqui 30 anos, se eu não fizer nada, eu não vou ter. É história natural, o meu músculo vai entrar em atrofia. Só que daqui 30 anos eu quero ter a musculatura que eu tenho agora. Então eu preciso começar a trabalhar agora. Quando eu estiver lá, eu não consigo voltar atrás e refazer os músculos. Então eu preciso começar agora. Então é um banco, né? Eu brinco que é um banco. Nessa questão de auto-observação que você está falando, para eu chegar até uma médica que explica, que cria vínculos. Uhum. Além dessa atenção, eu quero falar um pouco também, doutora, que você deve receber bastante isso, sobre a saúde mental da mulher, né? E qual é o papel de uma médica ginecologista que cria vínculos nessa orientação. Vou chamar de orientação. Uhum. Como é que você consegue chegar nesse assunto? Porque muitas vezes, às vezes, ela não está na menopausa. Ela está numa depressão, Uhum. né? Ela está tendo uma crise de ansiedade que antecede a depressão e assim por diante. Como é que você consegue extrair isso das suas pacientes? Eu acho que você também é um outro ponto fundamental. Se a gente não consegue... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é o que eu Diga. costumo brincar com os meus alunos. Diga. Eu falo assim, ginecologista não é o médico do biquíni. Sabe o que é médico do biquíni? Aquele que cuida daqui e daqui. Ah, tá bom, doutora. Tá, imagina do biquíni, tá bom, tá. Tá. É muito mais do que isso. Né? Então, quando a gente fala saúde da mulher, a gente ampliou o conceito de ginecologia para a saúde da mulher, é sobre isso que a gente está falando. Quando você fala de hormônios, de neurotransmissores, de sociedade, de mitos, de cultura, é entender a pessoa como um todo, porque eu não sou só um bando de tecidos guiados pelos meus hormônios, meus neurotransmissores. Sim, sim. A pessoa tem outras coisas por trás também. Então, você tem que abre os olhos e ver toda a vida e toda a situação como um todo. Vou dar um exemplo, tá? Para poder ficar mais, para a gente não ficar muito na teoria. Então, por exemplo, a gente sabe que as mulheres que tiveram algum episódio depressivo, de depressão mesmo, ao longo da vida, o climatério é uma fase preocupante, assim como o pós-parto. Ótimo, doutora. Então, aquela menina que aos 18, 20 anos, 25, sei lá, pode ter sido até um estresse pós-traumático que levou para uma depressão. Sei lá, perdeu um emprego importante, mas ela teve uma depressão. Por que é todo mundo que perde um emprego importante entra em depressão? Não, porque nós temos alguns pontos que são de fragilidade, né? E de vulnerabilidade. Então, essas pessoas são mais vulneráveis do ponto de vista de depressão. Ela vai ter, num pós-parto, por exemplo, que aí o pós-parto é uma bomba o pós-parto é quando a orquestra entra em colapso. Tem gente que não vai. O pós-parto tem gente que faltou no ensaio, não foi em dia nenhum, resolveu tocar lá no dia, entendeu? Pós-parto. Caótico. É caótico. É um momento caótico. O bom do pós-parto é que ele dura pouco, é diferente de menopausa. Mas aí a gente tem que estar com os olhos abertos para uma depressão de pós-parto nessa moça. E lá na menopausa, a mesma coisa. Ou essa que teve só da depressão pós-parto, ela não tinha tido nenhum episódio antes, mas essa é uma mulher de risco para fazer uma depressão na menopausa. Então, para isso, eu preciso te conhecer. Não é aquela eu vim aqui, por isso que eu falo, eu vim aqui para a senhora me dar um hormônio que eu estou na menopausa. Ok, isso é a primeira frase da minha linha. Agora nós vamos falar sobre você. Eu tenho que saber sua história. Porque é diferente, aí ela começa a ter sintomas, eu tô desanimada, tem dia que eu não quero sair para trabalhar, é tudo da menopausa? Se eu der um hormônio, eu vou curar tudo? Será que não pode ser também já uma depressão, início de uma depressão? Então, eu tenho que conhecer os sinais e sintomas dentro da vida daquela pessoa e dentro do histórico de vida dela.
de vida pessoal e de vida documento médico, vamos assim dizer, história médica Sim, dela. sim, sim. O contrário, Dani, também não é bom, tá? Que é a mulher que vem, ela já fazia ela já tinha, sei lá, fazia um tratamento de uma ansiedade, Tá. depressão, e aí ela começa a piorar, ou ela começa a ter crises de ansiedade mais frequentes, aí você aumenta o remédio dela, o antidepressivo, associa 2, 3 antidepressivos porque ela não tá melhorando, e às vezes era justamente o contrário. Às vezes era o momento de eu entrar com um hormônio, que às vezes ela pode estar com uma diminuição hormonal e de neurotransmissores, e eu vou fazer com que ela não caia nas crises que ela está tendo. Então, você está vendo que uma coisa leva... É uma flecha de 2 lados. Então, por isso, doutora, que tem muitas mulheres que primeiro vão ao psiquiatra, Sim, no sintoma de climatério, sim. primeiro ao psiquiatra. Principalmente aquelas que os sintomas que mais incomodam de cara são os psiquiátricos, porque são alterações psiquiátricas da menopausa, psiquiátrico mesmo. Sim, sim. E pode levar tanto a uma doença psiquiátrica instalada ou sinais e sintomas que simulam uma psicopatia e não são. Então, você está vendo que é um fio fino que Fino, divide é. a psicopatia, o que é da psicopatia e o que é do hormônio, né? Então, do hormônio puro. Então, a gente tem que entender muito, e aí tem que estar muito afiado com a mulher, com a família, e se ela tiver o psiquiatra dela, entra o psiquiatra na história também. A gente precisa discutir o caso juntos. Porque não adianta eu ficar daqui fazendo uma coisa e o psiquiatra de lá aumentando horrores a dose da medicação. Ou o contrário também, não. Olha, eu acho que precisa aumentar a dose. Aí ele fala, não, eu acho que você tem que aumentar o hormônio. Você entende que fica um bate-bola, assim, que não é bom para ninguém? Ninguém é dono da verdade. Sim, né? sim. Então, a gente precisa sentar e, em alguns casos, a gente vai ter que discutir mesmo. Me chamou a atenção, doutora, volta um pouquinho, por gentileza. Então, uma mulher com depressão pós-parto, ela teve, em sua grande maioria, não é que é sempre, mas pelo que você está dizendo, em sua maioria, ela já teve algum histórico anterior. Não. Não. É que Tá. essa que teve o histórico, ela tem mais chance de Mais ter a chance, depressão desculpa. Então, pós-parto. mais chance. Isso. Mais chance. E aquela que não tinha histórico anterior, mas teve uma depressão pós-parto, ela precisa ficar atenta, porque lá na frente ela pode desenvolver Isso. novamente Exatamente. a É assim, depressão. todo Tá. antecedente de alguma situação psiquiátrica, um paciente teve ansiedade e depressão, que são os mais Tá. conhecidos. Vamos Sim, falar de sim. ansiedade e depressão, Sim. pânico e tal. Ela tem mais chances de desenvolver novamente em algum momento da vida. Tá. O que eu chamei a atenção da depressão pós-parto, porque assim, a depressão pós-parto, a pessoa teve uma crise ali que foi desencadeada pelo quê? O que tem no pós-parto? Toda essa alteração hormonal. Hormonal, exatamente. E aí, quando chegar no climatério, ela vai ter de novo. Tá. Então, o Agora fator entendi. desencadeante é o mesmo. É o mesmo, Então, tá. se ela teve esse desequilíbrio aqui, tem grandes chances De dela acontecer aqui lá. também. Tá. Assim como tem algumas meninas que têm na adolescência. Eu ia te perguntar isso agora, doutora. Exatamente. Só que a estrutura do cérebro de uma adolescente de 12 anos, ela não está totalmente formada ainda. Então, tem algumas coisas, vamos dizer assim, psiquiatricamente falando, Aham. elas têm menos chances de ter, porque ainda não tá tudo funcionando, né? O cérebro, a gente sabe que ele vai se desenvolvendo até os 24 anos, assim como todas as sinapses e tudo. Então, é uma fase que ainda não dá para você falar que foi só do hormônio, né? Tá. E esses casos das meninas mais novas tem a ver um pouquinho com o que a gente chama de depressão familiar. Aí, essas de depressão familiar tem vários estímulos desencadeantes. Um deles é o hormonal. Aí, essa é uma família que a menina tem que tomar conta no pós-parto e em todos os momentos que houver descontrole hormonal. Quando eu falar de saúde feminina, de tantas coisas que você já comentou aqui para as diversas mulheres e homens que estão nos ouvindo, das diversas faixas etárias, o que eu preciso estar atenta? Você fala dessas fases, dessas Das mudanças fases. de fase, Isso. né? O que eu preciso estar atenta? Bom, primeiro é reconhecer que a mulher não é um contínuo. Ninguém é um contínuo. Mas a mulher tem uns marcos que são mais
identificados, que são mais exuberantes, né? Então, é tentar reconhecer que tem alguns momentos em que há essa mudança, onde chama todo mundo lá da orquestra para fazer essa renovação da orquestra. Tá. Então, reconhecer isso é um fator importante. Eu falei aqui mais de uma vez da importância do parceiro, mas eu estou querendo dizer, assim, da parceria sentimental Sim. e de toda a família e da comunidade, dos amigos e tudo ao redor. Porque você reconhecer e validar é importante, né? Até, então, assim, reconhecer, olha, tem alguma coisa, eu tô sentindo que tá mais depressiva ou que tá menos depressiva, é importante você falar com a pessoa, ou até mesmo você dar o famoso toque, né? E ao mesmo tempo não ficar só criticando e jogando, isso é da menopausa, isso é da menopausa, isso é da menopausa, porque isso é da menopausa significa o quê? Que tanto faz? Ou que, então, se é da menopausa é chatice mesmo? Não tem solução? Não tem solução? Ou desmerece tudo que a pessoa está passando. Acho que é uma questão de você não valida, né? Então, oferecer ajuda, não é? Estou falando de um círculo de pessoas que a gente ama, que a gente convive, oferecer ajuda. É não fechar os olhos e ficar no seu confortável. Vai ser desconfortável para você também, né? Logicamente, para as pessoas mais próximas da gente, a nossa parceria sentimental. Sim. Se você tiver ali filhos que moram com você, são os que vão perceber e vão, entre aspas, vão sofrer mais diretamente. Então, oferece ajuda em vez de criticar, né? Num ambiente corporativo, a mesma coisa, sabe? Não fica jogando, tá de TPM, a fulana, tá entrando na menopausa. Oferece ajuda. Você fala, olha, eu tenho percebido, sua concentração tá tudo bem com a sua saúde, né? Você precisa, sei lá, você precisa de alguma ajuda. Eu já ouvi falar que tem um acompanhamento específico, alguma coisa que a gente pode fazer para te ajudar. Isso é ser humano. Né? Então, acho que todo mundo pode perceber e todo mundo pode oferecer ajuda, porque o que a gente menos, estou falando estou aqui representando as mulheres de menopausa, Sim. O que a gente menos recebe é pessoas oferecendo ajuda. O que a gente mais recebe são críticas. Exatamente. Tá chata, tá brava, tá nervosinha, tá desinteressada, tá produzindo menos. Vamos falar agora de um mundo corporativo. Sim, você tá produzindo menos, né? Você não é mais a mesma de antes. Mas quem chegou para te oferecer ajuda? Quem chegou para dizer que sim, que observou isso? Às vezes a mulher, ela só quer alguém para chegar perto dela e dizer assim, tenho observado que você está diferente. Porque ninguém percebeu que eu tô mal, ninguém percebeu. Então, às vezes, ela só quer alguém que fale com ela. Eu tenho percebido que você está diferente. Só isso você já validou. Não é só você, porque chega um momento que a mulher, e isso eu ouço muito em consulta, chega um momento que elas começam a achar que elas estão doidas. Por isso elas vão muito ao psiquiatra. Tem uma linha hoje em dia só de psiquiatria da saúde da mulher, que também está começando com alguns exageros, como tudo que vira moda, né? Infelizmente, a gente vai ter que separar o joio aí do trigo, mas porque elas vão direto para buscar uma ajuda psiquiátrica, porque a primeira coisa que elas pensam é que elas estão doentes mentalmente. Só posso estar doente, eu estou ficando doida, né? Eu não penso igual, eu não ajo igual, o que me incomodava não me incomoda mais, o botãozinho do foda-se que era desse tamanho ficou desse tamanho. É isso mesmo. E aí você começa a se questionar quem sou eu, o que está acontecendo comigo, e aí as pessoas que estão ao redor desta mulher, que está passando por essa alteração, se ela não se sente reconhecida como um tal, já está dificultando. Então tem que ter mesmo é o carinho, né? É o vínculo. E se você não tiver isso da pessoa que você tem mais vínculo, que triste, né? Exato, doutora, você está falando coisas aqui que fazem muito sentido, né? Porque eu conheço amigas, colegas que estão passando exatamente por isso que você está falando. A maluca é ela, né? Você vai ligar para ela agora, né? Já. Já. A maluca é ela. Ninguém valida o que realmente ela está sentindo, nem ela. Isso. Nem ela valida, né, o que ela está sentindo. E aí vai para o psiquiatra reclamar que você disse do sono. A primeira coisa, o psiquiatra é colocar o remédio para insônia. Mas não é o remédio para insônia. Não é só isso, né? E aí, como você disse, não existe essa parceria entre os profissionais, porque a família não está validando,
o parceiro não está validando, ela não está se validando, ou seja, ela está perdida. Tá perdida. Ela contra o espelho e contra o mundo. Exatamente. Não que eu seja contra a participação de outros profissionais, é pelo contrário. Sim, eu Eu acho entendi. que quanto o multiprofissional, ele seria perfeito. Sim, Né? Eu até brinco, as minhas pacientes brincam que falam assim, isso aqui é uma pirâmide, né? Cada vez que vai lá, só me indica um outro profissional, porque eu acho que é tudo junto, a gente vai precisar de muitos profissionais, né? Um nutricionista com essa visão, porque também não é tomar remédio, não é comer, fazer uma dieta para emagrecer, não é o caso. Não adianta fazer dieta para emagrecer na menopausa, não é isso, não é tirar caloria. Vai anotando os tic-tacs aí para casa, hein? tô indo. Não adianta tirar caloria na menopausa, você não vai emagrecer. Não é isso. Entendeu? Então, a gente vai precisar de um nutricionista com esse olhar da menopausa. A gente precisa de um profissional da educação física para te pegar duro e falar assim, eu vou fazer esse músculo seu. Faz uma bioimpedância, conta lá, não é na balança. Gente, esquece balança, pelo amor de Deus. Sobe lá e fala, eu tenho 20 quilos de músculo. Na sua composição corporal, para a gente não perder muito, eu quero chegar a 23 quilos no final do ano. Tá vendo? Eu não vou me transformar no Miss Músculos. Sim. Só que são 3 quilos ao longo de um ano. É muita coisa para uma mulher na menopausa, 3 quilos ao longo de um ano. Então, você cria metas que estimula. Então, eu vou precisar do profissional de educação física que tem esse olhar que sai da balança, nutricionista que sai da balança. Muitas vezes a gente vai precisar do psiquiatra também, mas nesse que a gente está falando. Essa conjuntura toda. Né? Eu só fazendo um parênteses aqui, atualmente eu estou acompanhando uma mulher que ela tem uma psicopatia grave, ela fica internada de tempos em tempos, ela faz umas intervenções intervenções elétricas mesmo, às vezes precisa, e a gente fica em contato, eu e o psiquiatra dela, e a gente vai manejando. Por exemplo, ela deu uma melhorada aqui, aí ele diminuiu as medicações e eu fui entrando com as minhas. E com as atividades da ginecologia. Aí ela deu uma piorada, eu diminuí aqui, porque era mais difícil para ela tomar o remédio sozinha lá, e aí ele pega ela aqui. Então, e a gente vai levando, mantendo ela o mais estável possível. Mas isso tem que estar em conjunto. Sim. Né? O que eu sou contra é aquela coisa pontual, que foi o que você falou. Eu não estou bem, eu não estou dormindo, e aí é lógico, a pessoa que não dorme não produz. Não. Você não produz nem fisicamente, nem mentalmente. Nada. E libido? Como é que tem libido? Eu tô morrendo de sono, quer dormir. E é libido de tudo, né, doutora? A libido da vida. Exatamente. A libido, ela faz parte da energia vital, Exatamente, né? isso. Principalmente para a mulher. Exato. Né? Que o homem, eu falo que tem outras vias. É isso Mas mesmo. a mulher, a libido faz parte da energia vital. Exato. Se a energia vital dela não tá boa, vai tirar a libido de onde? Não tira. Então, ela não dorme, estraga tudo. Aí ela toma um remedinho para dormir, mas só que ela fica cobrindo o sol com a peneira, como dizem em Minas, né? Fica lá só cobrindo. Você não tá resolvendo o problema de base. Então, quando eu falo de abrir o olhar, é tentar pegar a base mesmo para entregar uma qualidade de vida melhor. Porque aí ela está com 50 anos. A nossa expectativa de vida hoje, na região sudeste, porque o Brasil são muito Brasis dentro de um Brasil, para a mulher, está chegando a 80. Então, se eu tenho 50, eu vou viver no mínimo mais 30. Eu vou tomar 30 anos de remédio para dormir toda noite. É isso que eu quero para minha vida? Exato. Então, não é mais inteligente eu fazer uma intervenção que vai melhorar o meu sono e não um remédio que cura o sono? Gente, é sobre isso. Olha, doutora, conversa boa passa, voa. Isso voa, mesmo, já. Voa. Eu queria que você ficasse muito à vontade para fazer as considerações que você deseja fazer para encerrar esse episódio realmente em comemoração ao mês das mulheres, né? Celebrar esse mês que a gente precisa ainda assim falar, não é clichê, não é nada disso. Precisamos celebrar o mês, né? Para nós que eu acho que e não aqui nos colocar em papel de vítima, não. Colocar a nossa grandeza, né? Perante a sociedade. Então, a sua colocação sobre o que você quiser, alguma coisa que você não tenha falado e você queira falar, o tempo é seu. Nossa, eu acho assim, vamos, tudo que a gente falou aqui, do ponto de vista do que eu faço, do que eu acredito, eu acho que a gente tocou um pouquinho em cada um, então eu queria mais trazer, vamos dizer assim, um resumo do que a gente... Tá. do que eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco em relação a essa coisa de mês da mulher.
Essas coisas muito assim de comemoração, mês da mulher, existe muitas vertentes que buscam alguns pontos específicos que não é sobre isso, que só sobre isso que é ser mulher, né? Sim. Então, existe muita crítica, tem lá Dia da Mulher, eu não quero ganhar um bombom, eu quero ganhar uma viagem. Não é sobre isso. Aham. É que você ganha aquilo que faça sentido para você, que seja o bombom, que seja a viagem, que seja a panela, né? Que seja o beijo do seu marido, que seja o reconhecimento da sua família, de uma relação homoafetiva que você até então não tinha coragem de reconhecer e Perfeito, reconheceu. doutora. Perfeito. Então, é o que você precisa. Só que para você saber o que você precisa se conhecer. E aí, a saúde da mulher pode te ajudar nesse ponto, porque tem muitas questões que talvez sozinha você não vai conseguir resolver. E se você procurar um profissional que tenha esse conhecimento, mas que tenha essa abertura de conversar com você sobre o momento da sua vida e tudo que você está na dúvida, talvez possa te ajudar a encontrar o seu caminho. O que eu quero nesse Dia da Mulher? Então, vamos falar aqui, nesse Dia Internacional da Mulher desse ano. O que eu quero? Pode ser o bombom. Pode ser um bombom, sim. Né? Às vezes é o que você está precisando, e pode ser o reconhecimento do seu parceiro, pode ser o que você pode ser, inclusive, do seu trabalho, o reconhecimento do seu trabalho. Então, mas para isso, você vai precisar descobrir. E nesse processo de descobrir, pode ser que você precise de alguém para te ajudar. Alguém que seja próximo a você, ou não. Aí você que vai ter que entender por qual caminho você vai procurar primeiro. Mas nunca deixar de procurar. Nunca falar, isso eu sou assim mesmo, isso está acontecendo, isso vai melhorar, isso vai passar. Não, se está te incomodando, é necessário que a gente discuta. Então, se tem uma coisa que é se nós mulheres conquistamos alguma coisa, tirando a parte de conquistamos voto, conquistamos cargos de CEO, etc., eu estou falando da gente conquistar o olhar do outro, que a gente era mulheres invisíveis, né? Éramos mulheres invisíveis. É o olhar do outro. O outro mesmo, o outro que está perto, o outro que está longe, e que o mundo da mulher, ele precisa ser reconhecido como um tal. E às vezes a gente não vai conseguir isso sozinho, mas junto a gente consegue. Sim. Junta 2, 3 mulheres, igual você falou da sua amiga, senta com ela, bate um cafezinho com ela, um papinho, vê se você não vai mudar a vida dela. Seguramente. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu quero fazer um brinde à sua saúde, à sua vida. Aí sim. Não é? Muitíssimo obrigada por estar aqui. E você é genial, você sabe disso. Foi muito bom estar aqui. Espero que a gente possa vir falar de outros assuntos também, mais para frente, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª temporada do Diálogos com Dani. E estarei seguir. Por aqui. Muito obrigada, doutora. Você que esteve com a gente até aqui, até a próxima. Obrigada. Obrigada, doutora.